Oi pessoal, aula 3 semestral. Nós continuamos com a genética. Hoje nós vamos falar para começar, determinação do sexo. Nós temos numa célula qualquer do nosso corpo, fora os gametas, nós temos 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 44 não tem absolutamente nenhuma relação com a determinação do sexo. Então esses 44 cromossomos, ou 22 pares, a gente chama de autossomos. Não tem absolutamente, repito, nada a ver com o sexo. Só que eles são 46, 44 não tem nada a ver com o sexo. Então quantos tem? 2. Então vamos fazer a divisão assim, ó. Os que não tem nada a ver com o sexo são os autossomos. Os que determinam o sexo são alossomas, somos, cromossomos sexuais, heterocromossomos ou ainda heterossomos. Tá, pessoal? Só que veja bem, ó, os autossomos normalmente são representados por números e os alossomos são representados por letras. Para ser mais exato, na espécie humana, 2 letras, X e Y. Então veja o seguinte, ó, o nosso sistema é esse aqui, ó, sistema XY. Então aqui nós temos o indivíduo do sexo masculino, X e Y, mais 44 autossomos. Aqui nós temos o indivíduo do sexo feminino, X e X, mais 44. É diferente nas abelhas, é diferente nas mariposas, em alguns insetos, como o gafanhoto, mas o mais importante é esse aqui, ó, que é onde nós nos enquadramos. Então nós temos, de um total de 46 cromossomos, 44 autossomas e 2 alossomos. Veja o seguinte, ó, os cromossomos, eles só existem numa célula quando ela está se dividindo. Quando a célula está em intérfase, os cromossomos se transformam em cromatina. Acontece que existe um cromossomo, que é o cromossomo X, que ele, se estiver em 2 cópias, um deles não se transforma totalmente em cromatina. Ele assume uma forma específica que nós chamamos de cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr. Então, só tem cromatina sexual indivíduos que tenham 2 ou mais X. Quando o indivíduo só tem um X, caso do homem, ele não vai ter cromatina sexual, ele não vai ter corpúsculo de Barr. Mas, eu falei agora mesmo, mas se o indivíduo tiver 2 ou mais X, vejam bem, nós vamos encontrar situações de indivíduos que têm 3x. Aí é claro que esse indivíduo vai ter uma conduta diferente de uma mulher normal, por exemplo. Por quê? Porque daí ele vai ter 2 corpúsculos de Barr, ele vai ter 2 cromatinas sexuais. Depois eu vou fazer um resumo de cada indivíduo quanto ao número de cromatinas sexuais. Antes eu vou falar disso aqui, ó. Pessoal, nós temos... Vamos fazer uma mapinha assim, ó. Vamos supor assim, tem um indivíduo com 2 cromossomos X. Eles têm o mesmo tamanho. Portanto, os genes que estão no X são os mesmos genes. Claro que pode ser dominante ou recessivo, mas são sempre a mesma quantidade de genes. Quando o indivíduo é do sexo masculino, ele vai ter apenas um X. E o outro cromossomo sexual, que é o Y, ele é menorzinho, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó. Como os 2 X da mulher são iguais ao X do homem, é óbvio que sim, né? Porque o homem recebeu o seu X da sua mãe, a mulher recebe um dos X da sua mãe e um do seu pai. Então, veja bem, o X que hoje está em mim poderá aparecer na minha filha. Só que a minha filha vai mandar o X para o meu neto, não para a minha neta. Então, notem que esse X, ele vai trocando, ó. Aquele está no indivíduo sexo feminino, aquele já foi para o filho dessa mulher.
Quando esse menino tiver uma menina, ele vai mandar o X para a menina. Então, o X vai trocando. Aí tu veja bem aqui uma coisa que é relativamente bem explorado. Aqui nós temos os genes. É claro que o cromossomo Y vai ter muito menos genes que o X. Por isso, pessoal, tem uma teoria que diz assim, ó, um dos X se transforma em corpúsculos de Barr para não ser ativo na síntese de proteínas. Senão uma mulher teria muito mais genes do que um homem. Então a gente chama isso aí de teoria da compensação, que é um dos X se transformar em cromatina sexual, o outro vai servir da síntese de proteínas. Como o homem tem o Y muito pequenininho, o X dele vai mais ou menos compensar esse fato da mulher ter 2X e o fato de um desses X, então, ser transformado em cromatina sexual. Isso é chamado de teoria da compensação, caiu já nas universidades federais, praticamente todas, né? Bom, como nós encontramos aqui regiões bem distintas, nós vamos fazer um mapinha assim, ó. Nós vamos encontrar alguns genes que estão nessa posição, ó. Vou botar o número 1 em romano aqui, ó. Quando um gene estiver nessa região, a gente diz assim, ó, herança ligada à porção de X sem homologia em Y. Então, quando um gene estiver aqui, ó, ele vai trabalhar em dose dupla na mulher. Como essa parte do Y não tem homologia, no gene que esteja aqui, ele vai ter uma conduta no homem diferente da conduta da mulher. Isto é, na mulher, o gene que estiver aqui, ele trabalhará em dupla. No homem, apenas um gene estará presente. Isso é muito importante, porque tem algumas características que estão nessa região, ó. Por exemplo, o daltonismo está aqui, por isso que na mulher são 2 genes que determinam a herança do daltonismo na mulher. No homem é um gene só, porque não há homologia do Y. Por isso, pessoal, que um homem, quanto ao daltonismo, ele só tem 2 opções. Ou ele é daltônico ou ele é normal. São 2 fenótipos possíveis. Na mulher, também são só 2 fenótipos, mas são mais genótipos. Por quê? Porque a mulher tem o gene para o daltonismo na porção de X, que tem homologia, que não tem homologia em Y. Então veja o seguinte, ó, no homem, as opções que eu tenho é X, D grande, Y. Ele tem o D grande no X e o Y está sozinho. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade do homem é essa aqui, ó, XD pequeno e Y. Então são 2 genótipos e 2 fenótipos. O homem ou é normal ou ele é daltônico. Ou ele é normal XD grande Y, ou ele é daltônico XD pequeno y. 2 opções genotípicas e fenotípicas. Na mulher as coisas mudam. Ó, eu posso ter 2 Ds grandes. Então eu vou fazer aqui, ó. XD grande e XD grande. Isso aqui é uma mulher. Como o normal é dominante, isso aqui é uma mulher normal, ela não tem o daltonismo. Isso aqui também é uma mulher normal, só que ela é uma mulher normal portadora. Normal portadora quer dizer que ela é híbrida. Só que tem uma coisa, a mulher pode ser híbrida tendo o D grande no primeiro X e não no segundo. Tu vai dizer assim, mas é igual, isso aqui não é igual, pessoal, porque às vezes eu estudo daltonismo com hemofilia. E aí nós temos que descobrir se o gene para daltonismo, ou normalidade, está no primeiro X ou está no segundo. E o gene da hemofilia está no primeiro X ou no segundo. Então, isso aqui é importante saber se o D pequeno está no primeiro ou no segundo X. E na mulher nós teríamos mais uma alternativa, ó, que é XD pequeno, XD pequeno. Aquela ali é a mulher daltônica. Ela obrigatoriamente terá que ter os 2 genes para daltonismo. Por isso que é mais fácil ou menos difícil eu encontrar homens ou mulheres com daltonismo. É mais difícil eu encontrar mulheres. Por quê? Porque para um homem ter daltonismo,
basta que a doença exista na família da mãe, porque o X do homem vem da mãe. Para que uma mulher seja daltônica, ela tem que ter o pai daltônico e a mãe, pelo menos, portadora. Então fica uma situação muito mais difícil de ocorrer de daltonismo em indivíduos de sexo feminino. Por isso que é relativamente raro mulheres daltônicas. E esses tempos eu estava dando aula e uma amiga disse: "Bah, Flávio, eu sou daltônica." Ah, muito bem, filhinha. Ela disse: "Mas eu não quero te contar, meu pai também é daltônico." Meu filhinho, tu não pode contar isso aí para um grupo sobre biologia, né? Se tu é daltônica, tu tem 2X. É evidente que um veio do teu pai. Teu pai só tem um X. Então, toda mulher daltônica é filho de homem daltônico. Então, tu não precisa dizer: "Eu sou daltônico, mas meu pai também é." Claro que para ser teu pai tem que ser daltônico. Toda mulher daltônica tem que ter o pai daltônico e a mãe portadora. Por isso que fica um pouco mais difícil da mulher ter esse daltonismo. Existe uma outra característica também aqui, pessoal, na porção de X tem homologia em Y. Não tem nada a ver com... Porque daltonismo, eu não cheguei a falar, mas vou falar agora bem rapidinho. Daltonismo é um problema de visão a cores. A pessoa tem problemas nos cones. Nós temos 3 tipos de cones: cone para verde, cone para vermelho, cone para violeta. A pessoa daltônica ou tem problema no cone para vermelho, ou tem problema no cone para verde, ou tem problema nos cones dessas duas cores. E aí ela acaba se atrapalhando com o vermelho e com o verde. Cuidem de uma coisa: o daltônico ele não troca as cores, tá, pessoal? Ninguém troca as cores. Vê vermelho onde está verde, vê verde onde está vermelho. Ele faz confusão porque ele não consegue distinguir essas duas cores. Então, daltonismo e hemofilia tem exatamente a mesma herança. Só que hemofilia não tem nada a ver com cores. Hemofilia é uma doença que leva ao retardo da coagulação do sangue. A coagulação do sangue, pessoal, ela normalmente demora 1 minuto, 2 minutos, coisa assim. Em condições normais, você demora muito pouco tempo para coagular o sangue. Quando a pessoa tem hemofilia, ela pode demorar 22 horas, 20 horas. Então, qualquer ferimento numa pessoa hemofílica passa a ser uma coisa extremamente grave. Então, vejam bem, o daltonismo e a hemofilia estão aqui, na porção de X, que não tem homologia em Y. Certo? Bom, nós podemos ter genes aqui, podemos não, temos genes aqui. Como essa porção de X tem homologia em Y, a herança ligada à porção de X com homologia em Y, ela se processa assim, 2 genes da mulher, 2 genes do homem. Então, é como se não tivesse nenhuma relação com o sexo. Tu pega a letrinha e usa 2 para o homem, usa 2 para a mulher, esquece X e Y. E nós teríamos mais um tipo de herança ligada ao sexo, que eu botei aqui como 3, 3 é um gene que esteja nessa região, ele está na porção de Y, que não tem homologia em X. Então, isso aqui, é uma doença que só aparece em indivíduos do sexo masculino. Por isso que eu chamo o gene que está aqui, de gene holândrico. Tem algo a ver com holândrico? Tem nada a ver com holândrico. Holândrico é porque andros é macho, pessoal. E o gene holândrico só aparece em indivíduos do sexo masculino. Bom, aqui eu botei um testezinho só para vocês analisarem. Isso aqui é uma fronteira onde o indivíduo não tem nenhuma dificuldade de visualizar cores. Aqui do lado eu boto a mesma cesta e o indivíduo está com um problema de daltonismo. Então ele não enxerga algumas cores com clareza, né? Tons de verde, eles não ficam bem claros. Ali em cima tem um teste muito comumzinho para a pessoa, conforme o número que ela veja, ela já vai saber se ela tem dificuldade ou não
para visualizar as cores. Então, conforme o número que você está vendo ali, tu vai ser daltônico ou não, tá? Bom, aqui tem os fenótipos, ó, fenótipo normal, daltônico. A mulher são 4 genótipos. Aqui aparece a hemofilia, certo? E aí tem um detalhezinho, pessoal. Vocês talvez conheçam alguma mulher daltônica. Não é comum, mas existe. Agora, a hemofilia, não temos nenhum caso registrado na medicina de mulher hemofílica. Então, algumas pessoas até vão mais longe. Elas dizem assim, ó, não existe hemofilia na mulher. Eu não seria tão radical. Eu diria assim, ó, é muito difícil ou talvez não exista mulher hemofílica. Por quê? Se eu disser, não existe, um dia alguém aparece com mulher hemofílica. Então, vamos ver assim, ó, não temos nenhum caso registrado na literatura médica de mulher hemofílica. E alguém pode dizer assim, por quê? Bom, francamente falando, eu não sei. Tá, mas então você não tem nenhuma hipótese? Sim, nós temos 2 hipóteses. Ó. Primeira hipótese, não temos nenhuma mulher hemofílica, é que a frequência do gene da hemofilia ela é muito baixa, pessoal. É um caso em cada 10 mil nascimentos. Então veja bem, ó, para eu ter uma mulher hemofílica, ela seria XH pequeno, XH pequeno. Então ela teria que ter um pai hemofílico, chance 1 em 10 mil avos. Para ela ter uma mãe portadora, é uma chance em 10 mil avos. Para que esse homem casasse com essa mulher, eu teria que multiplicar essas 2 possibilidades independentes. Daria uma chance em 100 milhões de nascimentos. Mesmo que ocorresse esse casamento, que é muito difícil de acontecer, para nascer a mulher hemofílica, seria 1/4 de chances. Então eu teria 1 em 10 milhões de nascimentos vezes 1/4. Daria uma chance em 400 milhões de nascimentos. Aí nós teríamos que descobrir essa mulher, estudá-la e até ela aparecer no livro, aí ela poderia cair no vestibular. Quer dizer, por enquanto, então, essa mulher não existe. Então nós temos aqui, pessoal, ó, herança ligada à posição de X e Y, hemofilia e daltonismo. Aqui nós temos herança ligada à posição de X com homologia. O caso mais conhecido aqui é uma doença que a gente diz assim, ó, cegueira total para as cores. Seria um daltônico piorado. O daltonismo tem dificuldade para enxergar verde ou vermelho, ou uma ou outra, ou as duas. Esse cara que tem essa doença aqui, ó, ele não enxerga absolutamente nada colorido. Ele enxerga como a maioria dos animais em preto, branco e cinza. Algumas pessoas dizem, o meu cachorro não enxerga cores. Não, tem um cachorro que não enxerga cores, o touro não enxerga cores, né? São raríssimos os animais que têm a capacidade, como a nossa, de distinguir e enxergar cores. Mas por que o cachorro não tem? Porque ele não tem cores. Se a visão a cores ocorre graças às cores, se eu analisar a retina de um animal e lá eu não encontrar cones, certamente esse indivíduo não vai enxergar cores. É o caso do touro. Mas e o touro não avança no vermelho? Claro que não, né, pessoal? O touro não enxerga vermelho. Na verdade, quando o touro, na Espanha, se fazia aquelas touradas, hoje deu uma lucidez das autoridades, a tourada é proibida, né? Mas o touro, aquele lá da Espanha, que avançava no toureiro, aquele touro não avançava no vermelho, ele avançava no movimento do toureiro. O toureiro fica quietinho, ele mexe um paninho, e aí o touro vai no movimento, e o toureiro fica quietinho, porque não é bobo, né? Tá, pessoal? Então o touro não enxerga cores, a maioria dos animais não enxergam, e o homem é um privilegiado, ele enxerga cores, a não ser que ele tenha um gene para a descromatopsia total, que a gente chama de cegueira total para as cores. Bom, aqui, ó, são aqueles genes que estão na porção de Y sem homologia em X.
Portanto, eles só existem em indivíduos do sexo masculino. Aqui tem o caso mais famoso, ó. Hiper quer dizer bastante, tricose é pelos e auricular é orelhas. Então, isso aqui é hipertricose auricular, ó. O homem tem pelos na orelha, muitos pelos. Ó, esse indivíduo aqui também tem hipertricose auricular. Esse aqui também e esse aqui também. Mas na mulher, a mulher não pode ter hipertricose auricular porque esse gene está no Y. E o Y é um gene exclusivo do homem. Por isso que isso aqui é chamado gene holândrico, andros macho. Pessoal, essa hipertricose auricular, algumas pessoas às vezes se atrapalham um pouquinho porque na mídia divulgaram muito esses indivíduos aqui, ó. Esse indivíduo aqui, eles não têm hipertricose auricular, porque o problema deles não é na orelha. Eles têm hipertricose, isto é, eles têm o corpo todo peludo, mas a orelha não. Aqui não dá para a gente ver a orelha desse indivíduo, mas a orelha seria normal. Entendeu? Esse aqui é a hipertricose, isso aqui é hipertricose. Esses 4 aqui são hipertricose auricular. Essa aqui é herança ligada ao X e ela é recessiva. Essa aqui é ligada, isso aqui é ligada ao Y e não é recessivo nem dominante, porque o indivíduo só tem um Y. Entendeu? Se tiver o gene, ele vai se manifestar. Se não tiver, não vai se manifestar. Então é no Y, não é dominante nem recessivo. Essa aqui sim. A hipertricose, ela é ligada ao X e ela é dominante. Ela é o contrário do daltonismo e da hemofilia. Tá, pessoal? Então, ela, se o homem tiver, ela vai ser mais frequente nas mulheres. Se a mulher tiver, todos os seus filhos terão o problema. Porque, repito, é uma característica dominante. Então, quando vocês encontram essas pessoas, normalmente as pessoas que têm essa característica, vamos chamar dessa, pessoas que têm essa característica, elas normalmente formam aqueles clãs e elas passam a viver juntas, né? Porque elas são muito discriminadas pela pessoa que não tem pelos no rosto, e aí elas preferem evitar as pessoas, e aí elas formam seus grupos, né? E elas até não têm muito interesse em constituir família com pessoas assim que não tenham pelos no rosto, tá? Então, isso aqui é hipertricose, isso aqui é hipertricose auricular. São coisas bem diferentes. Pessoal, toda vez que um homem que é XY forma gametas, ele forma 2 tipos de gametas, X e Y. Quando esse homem que forma metade dos gametas X e metade dos gametas Y, quando ele casa com uma mulher XX, se o X dele fecundar o X, vai nascer uma mulher, XX. Se o Y do homem fecundar o X da mulher, vai nascer um indivíduo XY. E aí vai ser um indivíduo de sexo masculino. Isso tudo se a disjunção ocorrer normalmente. Porque pode acontecer um fenômeno que nós chamamos fenômeno da não disjunção. Não disjunção é quando os genes X e Y não separam, eles vão juntos. Então vejam bem, ó, a não disjunção pode ocorrer no homem e a não disjunção pode ocorrer na mulher. Então vamos ver no homem. Isso aqui é um homem normal, X e Y, aqui está uma mulher normal. O homem não fez a disjunção. Então, para a metade dos gametas dele vai o X e o Y. Para a outra metade não vai o cromossomo sexual. Então veja o seguinte, ó, na hora que a mulher forma gametas, ela forma todos os gametas com X. Agora vejam bem, os gametas do homem, metade são XY, metade são sem cromossomo sexual. Se o XY do homem encontrar o X da mulher, nascerá um indivíduo com a síndrome de Klinefelter. Já vou mostrar para vocês como é. Se o cromossomo, o gameta do homem que não tem X, ele é 0 aqui, ó, fecundar
o X da mulher, nascerá um indivíduo com a síndrome de Turner, tá, pessoal? Então, essas são mutações. A síndrome de Turner é essa aqui, ó. Essa mulher, ela tem o pescoço alado, isto é, ela tem duas alas laterais, ela tem ombros largos, e essa cintura aqui, ela é menos desenvolvida do que uma mulher normal. Normalmente essa cintura, chamada pélvica, na mulher é um pouquinho mais desenvolvida. Nessa aqui ela é mais lembrando a cintura pélvica do homem. Ela não tem seios normais, ela tem os seios bem pequenininhos e com os mamilos voltados para os lados. Ela tem maior frequência de problemas renais e problemas cardiovasculares. E normalmente essa mulher, ou pelo menos em grande parte dos casos, elas são estéreis. Então elas não deixam descendência. Além do que ela pode ter distúrbios de aprendizado, ela pode ter retardo mental. Então, por quê? Porque ela nasceu com essa mutação, ó. Ela tem 44 cromossomas mais X0. Na segunda parte desse livro, eu vou dar as mutações. Aí eu vou falar das mutações gênicas e das cromossômicas. Esta aqui é uma mutação cromossômica. As mutações cromossômicas, elas podem ser por aneuploidia e euploidia. Eu vou voltar a esse assunto, mas por enquanto só para vocês já terem ouvido falar. Isso aqui é uma mutação por aneuploidia, chamada síndrome de Turner. Porque a pessoa então tem só um X, e daí ela não tem aqui outro X nem o Y. Esse indivíduo aqui também é uma mutação cromossômica, também é por aneuploidia, só que o nome da mutação é outro. Ó. Isso aqui é uma mutação chamada síndrome de Klinefelter. Esse homem, ele é 44 autossomas mais XXY. É mutação cromossômica, numérica, por aneuploidia do tipo trissomia. Essa aqui é monossomia, essa aqui é trissomia. Depois eu vou dar mais detalhes na aula sobre mutações. Por enquanto, nós temos que considerar esse indivíduo, ele é alto, um pouquinho alto, mas dá a impressão de ele ser mais alto, porque essa cintura aqui, que no homem é mais desenvolvida do que essa, ó, a escapular é mais desenvolvida que a pélvica. Nesse homem, elas meio que se assemelham. Aí ele tem mamas, tu vai dizer, mas mamas na mulher é normal. Sim, no homem, quando aparecem mamas, a gente diz que ele tem ginecomastia. Ele tem testículos atrofiados, ele tem grandes possibilidades de acidente vascular cerebral, ele tem alta incidência de câncer e ele tem atraso na mobilidade e no aprendizado, né? Ele tem problemas muito sérios. Esse cara, por quê? Porque tem um cromossoma a mais. Ele é 44 autossomas mais XXY. Outra mutação bem importante, que é bom nós sabermos para a prova de vestibular, assim que eu entendo aqui o meu iPad aqui, é essa aqui, não, pessoal. Essa mutação aqui, antigamente, era chamada de mongolismo. O que a medicina fez? A medicina aboliu essa expressão. Não se chama mais aquela criança ali de mongoloide. Hoje nós dizemos que ela tem a síndrome do 21º, ou síndrome do 21, que vai lhe dar um aspecto na visão típico, ó, lembrando os habitantes da antiga Mongólia, por isso que chamavam de mongolismo, mas isso acabou sendo meio invasivo para esse grupo de pessoas, então a gente abandonou isso aí. Agora é síndrome de Down. Essa síndrome de Down, pessoal, os indivíduos lembram muito uns aos outros, porque tem uma faces típicas, né? Um olhar assim, bem parecido uns com os outros. Aí ele tem baixa estatura, ele tem retardo mental, só que esse retardo mental não é igual para todos eles, tá, pessoal? Alguns têm mais deficiência na hora do aprendizado, outros têm menores deficiências, isso aí acaba também se transformando numa espécie de problema
social, né? Porque essas pessoas conseguem aprender, tem algumas pessoas com síndrome de Down que conversam. Hoje em dia tu encontra pessoas com síndrome de Down trabalhando com até uma boa taxa de resposta social, certo? Então tem-se uma ideia da biologia, isso aí tem muito a ver com a receptividade dessas pessoas, ou às vezes o pai já não aceita muito bem, a mãe não aceita muito, isso aí gera um problema muito grave para essa criança. Então isso aqui é assim, também é uma mutação cromossômica numérica do tipo trissomia, tá pessoal? Só que aquelas que eu falei antes, ó, a Turner e a Klinefelter são trissomias alossômicas, porque elas são de cromossomos sexuais. Essa aqui é uma trissomia autossômica. A pessoa tem os cromossomos sexuais normais. Ó, essa aqui é uma menininha, ó, X e X, aqui é um menininho. Só que eles têm a mais o quê? Eles têm um cromossominha a mais entre o par 21 e o 22. Qual deles, Fábio? A gente não sabe se é do par 21 ou do 22. Por isso que nós fizemos uma convenção e a gente diz que é do par 21. Por isso que essa síndrome também é chamada de síndrome do 21, ou síndrome de Turner. Tá, pessoal? Aqui nós temos mais uma síndrome que é quando o indivíduo tem 3x, aí ele vai ter 44 autossomas mais XXX. Então, aqui, ó, pessoal, alguns antigamente chamavam de superfêmea, hoje nós não podemos mais chamar de superfêmea, e sim de metafêmea, ou síndrome do quádruplo ou do quíntuplo X. Olha aqui, ó, nós temos aqui essa pessoa com 5x, aqui nós temos um indivíduo com 4x, certo? Mas todos eles, mais ou menos, têm as mesmas características, ó. Podem apresentar disfunções motoras, na fala, na linguagem, ela não tem uma boa habilidade, ela não amadurece, tá? Por quê? Porque há essa mutação cromossômica numérica do tipo aneuploidia. Nós temos uma outra mutação aqui, numérica, também não é muito comum, mas ela existe, né? Então nós vamos ter que trabalhar. Que é isso aqui, ó. Síndrome do duplo Y. É aquela pessoa que tem X, Y e Y. Às vezes, quando eu explico isso aí, o cara diz, mas como é que o cara pode ser X, Y, Y? Só se não tiver dois pais. Não, pessoal. Pensem comigo assim, ó. Quando o indivíduo faz uma meiose, uma célula diploide forma primeiro 2 células, depois 4 células haploides. Então veja o seguinte, ó, vamos botar isso aqui como X, Y. Aí ele vai duplicar esse X, vai duplicar esse Y. Aqui, ó, na meiose 2, que ele não separou os dois Y, vão os dois Y para o gameta. Se esse gameta com os dois Y fecundar um gameta com o X, o indivíduo vai acabar tendo essa síndrome do duplo Y. Essa síndrome do duplo Y também é chamada síndrome de Jacobs. E algumas pessoas defendiam que a pessoa que tem essa síndrome tem uma tendência à violência. Isso não está provado, tá, pessoal? A única coisa que a gente tem para reforçar isso aí é que numa pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, eles acharam mais homens presos com contravenções penais entre os condenados penalmente do que entre os cidadãos que estão livres. Tá? Supondo que o sistema de justiça dos americanos fosse perfeito, aí nós poderíamos até assinar embaixo dessa teoria. Por enquanto, não dá para fazer isso. Tá, pessoal? Então, todas as mutações que eu dei nessa aula de hoje são mutações cromossômicas, porque a mutação pode ser gênica. Só para a gente deixar meio encaminhadinho. Ó.
Mutação gênica a gente viu hoje. Daltonismo é gênica, hemofilia é mutação gênica. Mutação cromossômica, ela pode ser numérica ou estrutural. As que nós vimos hoje são as numéricas, porque a mutação numérica pode ser por euploidia. Um indivíduo que fosse triploide, ele seria mutante por euploidia. E essas mutações que a gente trabalhou hoje, todas elas são por aneuploidia, que o número de cromossomos do indivíduo, ele não varia proporcionalmente ao número haploide. Então, nunca o indivíduo com aneuploidia vai ter 69 cromossomos, vai ter 92 cromossomos, ele vai ter 2N mais 1, 2N mais 2, 2N menos 1, 2N menos 2, então é uma aneuploidia, não variou toda a ploidia, é o N cromossomos, né? Então, quando mudar N cromossomos é uma euploidia. Quando mudar um número diferente de N cromossomos, a gente chama de aneuploidia. Falei para vocês na aula passada sobre um norte-americano que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina quando ele analisou genes que estavam no mesmo cromossomo. Só que tem um problema muito sério. Esse cara que eu estou falando para vocês fez essa análise em 1910. Pessoal, em 1910, em 1910, pessoal, nós não tínhamos descoberto o DNA. Nós não sabíamos o que era gene. Nós tínhamos uma vaga ideia de como a genética funcionava, porque o Mendel tinha sido redescoberto em 1910. Então, esse cara aqui, Morgan, Thomas Hunt Morgan, era de uma visão do futuro que é quase inacreditável. Veja bem, em 1910 o cara começou a mapear genes ao longo de cromossomos. Aí os anos foram passando e no ano 2000, 90 anos depois que ele fez as suas experiências, aí se desenvolveu o projeto Genoma, mostrando que no cromossomo tinha muitos genes. E aí no projeto Genoma, o que os biólogos queriam? Mostrar a posição de cada gene. Isso aí foi conseguido no ano de 2000. Agora, 1910, o cara fazer mapeamento de genes é porque simplesmente esse indivíduo era um elemento completamente fora do seu tempo. Thomas Hunt Morgan. Quer ver como o cara era genial? Eu vou fazer isso aqui para vocês analisarem. Eu vou pedir que vocês façam esse cruzamento. Eu vou pegar um indivíduo A grande, A pequeno, B grande, B pequeno e vou cruzá-lo com A pequeno, B pequeno, B pequeno, B pequeno. Qual é a proporção que nós vamos encontrar aqui? Vamos imaginar o seguinte, esse indivíduo forma 4 tipos de gametas, certo? Vou bem devagarinho para vocês anotarem se quiserem. Bota aí, um gameta A grande, B grande, um gameta A grande, B pequeno, um A pequeno, B grande e um A pequeno, B pequeno. Esse aqui só forma um tipo de gameta. Aí eu terei um indivíduo com as duas características dominantes, um indivíduo com o A dominante e o B recessivo, um com A recessivo e o B dominante, e o outro com as duas características recessivas, numa proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Tá, pessoal? Então isso aí é quando eu cruzo um híbrido com um duplo recessivo. Isso aí é um back-cross ou retrocruzamento, certo? Agora, se eu fizesse a seguinte pergunta, eu vou fazer assim, eu vou ampliar um pouquinho isso aqui. Agora eu quero que vocês me façam, esse aqui está copiadinho, porque aí eu vou apagar, tá, pessoal? Esse indivíduo fez 4 tipos de gametas, A grande, B grande, A grande, B pequeno, A pequeno, B grande, A pequeno, B pequeno. E esse aqui é pequeno, B pequeno. Então vai dar um com as duas características dominantes, um com A dominante e o B recessivo, um com A recessivo, B dominante e um com as duas características recessivas. Agora, nesse quadrinho do meio, eu vou botar esse cruzamento. A grande é pequeno, B grande, B pequeno, com A pequeno, A pequeno, B pequeno, B pequeno. Alguém olha assim, não, veja que o Flávio enlouqueceu. É o mesmo cruzamento?
Olhando assim parece o mesmo cruzamento, mas de fato não é, pessoal. Quer ver por que ele é diferente? Porque aqui, ó, os genes A e B estavam assim, ó. A grande, A pequeno estavam num par de cromossomos, B grande e B pequeno estavam no outro par de cromossomos. Isto é, eles estavam em segregação independente. Nesse segundo caso, olha como é que o cara é, ó. Ele tem um par de cromossomos e o A grande e o A pequeno estão no mesmo cromossomo que os genes A pequeno e B pequeno. Quando os dois genes estão no mesmo cromossomo, a gente diz que eles estão em linkage, ou eles estão em vinculação, ou eles estão ligados. Então esse indivíduo, a princípio, ele formaria só dois tipos de gametas, ó. Ele formaria metade dos gametas A grande e B grande, e metade A pequeno e B pequeno. Como esse aqui só forma um tipo de gameta, aqui eu teria dois tipos de indivíduos, ó. Um indivíduo com as duas características dominantes e um indivíduo com as duas recessivas, numa proporção de 1 para 1. Então vejam bem, aqui daria 1 para 1 para 1 para 1, aqui daria 1 para 1. Caso os genes A e B estivessem no mesmo par de cromossomos e na hora dele formar o gameta, os gametas, esses dois genes, porque estavam muito próximos um do outro, eles foram juntos para o gameta. Então a gente diz que esses dois genes A e B foram em linkage, eles foram em vinculação, eles foram ligados. Então a proporção aqui deu 1 para 1. Mais uma situação. Eu vou botar aqui, ó. Agora eu vou cruzar o indivíduo A grande, B pequeno, B grande, B pequeno, com A pequeno, pequeno, B pequeno, B pequeno. Ah, mas é igual aqui, é igual aqui. Não. Esse aqui vai ter uma diferença. Eu vou botar assim, ó. O gene A grande e B grande e o gene A pequeno e B pequeno estão em linkage. Qual é a diferença aqui e aqui? É que aqui eles estão bem afastados um do outro. Vocês sabem que na hora que o indivíduo forma gametas, ele faz meiose. Isto é, esse cromossomo duplica e se duplica. Aqui é a mesma coisa, esse cromossomo duplica e se duplica. Aqui, porque os genes estão muito próximos um do outro, a tendência maior é que eles vão juntos. Isto é, que eles vão em linkage ou que eles vão em vinculação. Aqui, nesse terceiro caso, como os genes estão bem longe um do outro, olha aqui, ó, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Agora vejam o seguinte, ó, como A e B estão muito afastados, quando ocorre a meiose, forma uma ponte entre as cromátides internas e homólogas. Essa ponte aqui é chamada quiasma. Aqui, como os genes estão muito próximos, o quiasma não ocorre entre os genes. Aí a gente diz que eles foram vinculados, foram em linkage. Aqui, como eles estão bem afastados um do outro, as chances são maiores de que ocorra a permutação, o crossing over. Crossing over, eu vou traduzir, ó, sobrecruzamento. Então, sempre dois genes que estejam no mesmo cromossomo, eles sempre estão em linkage. Na hora de formar o gameta, que ele poderá permanecer em linkage ou ele poderá ir em permutação. Tudo depende de quê? Depende da distância entre os genes. Flávio, se não for em linkage nem em crossing over, não existe essa possibilidade, pessoal. Se eles forem juntos, eles forem em linkage. Se eles se separarem, eles vão permutados. Então, quem vai determinar que os genes vão juntos para o gameta ou vão separados é exatamente a distância entre eles. Então, se eles perguntarem numa prova, isso aqui é uma questãozinha para outros, ó. Eu tenho aqui os genes A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Aqui eu tenho uma segunda, ó, situação 1. Aqui eu tenho uma segunda situação. Também o gene A grande, A pequeno e o gene B grande e B pequeno. Vejam bem, esses genes estão em linkage. Esses genes também estão em linkage. Quer dizer que estão no mesmo cromossomo.
Só que nesses genes aqui, ó, eles estão tão próximos um do outro que é mais provável que eles vão para o gameta linkage. Aqui eles estão mais afastados, então é mais provável que eles vão em crossing over, que eles vão permutados. A genialidade do Morgan é que ele começou a fazer mapeamento dos genes. Isso em 1910. Como é que ele fazia o mapeamento dos genes? Pelas proporções que ele obtinha num backcross. Como é que ele fazia? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Olha aqui. Eu fiz um backcross, ou retrocruzamento, que é esse cruzamento aqui, ó. A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, com A pequeno, A pequeno, B pequeno, B pequeno. Então eu cruzei um híbrido com um duplo recessivo. Isso aí a gente chama de backcross retrocruzamento. Aí quando eu fui analisar a proporção na prole, deu, por exemplo, eu vou inventar esses números, tá? Deu, por exemplo, 4 para 1 para 1 para 4. Aí o raciocínio do Morgan foi o seguinte, ele disse assim, se deu 4 para 1 para 1 para 4, eu queria achar um percentual. Só que aqui, 4 mais 1 mais 1 mais 4 não dá 100, dá 10. Para eu chegar a 100, eu teria que usar multiplicador 10. E aí eu teria o quê? Eu teria 40 para 10 para 10 para 40. Porque 40 para 10 para 10 para 40 é o mesmo que 4 para 1 para 4. Só que aqui eu tenho 100. Então aqui eu posso fazer uma porcentagem. Aí o Morgan convencionou o seguinte, que se eu sou esses dois gametas aqui, pessoal, eles ocorreriam de qualquer maneira, ocorrendo o linkage, ocorrendo o crossing over. Então esses dois gametas aqui, ó, são chamados gametas parentais. Esses gametas do meio aqui, 10 de um e 10 de outro, eles só ocorreram graças ao crossing over. Então esses aqui são chamados gametas de crossing. Aí o Morgan fez uma convenção. Ele disse, ó, se eu somar os dois gametas de crossing, que vai dar 10% do gameta A grande B pequeno, 10% do gameta A pequeno B grande, eu vou ter um total de 20% de gametas de crossing. Por isso que eu vou dizer assim, ó, cada 1% de taxa de crossing é um morganídeo, é um centimorgan, é uma unidade de mapa, ou é uma unidade de recombinação. Vejam bem, ó, quando o Morgan descobriu isso aqui, ele disse, ó, cada 1% é uma unidade de recombinação, ou uma unidade de mapa. Depois que o Morgan morre, em homenagem a ele, a gente bota mais essas duas expressões, morganídeo ou centimorgan. Centimorgan é porque sempre nós trabalhamos com 100%. E centimorgan porque é uma homenagem ao cara que descobriu tudo isso aí. Como é que a gente calcula então a distância dos genes? Primeiro, pela proporção. Vamos imaginar que eu tivesse uma proporção assim, ó, 9 para 1 para 1 para 9. A que distância estão esses genes A e B? Bom, 9 mais 1 mais 1 mais 9 dá 20, não dá 100%. Ah, mas não tem problema, eu vou chegar no 100% se eu usar o multiplicador 5, porque eu tenho 20 aqui. Usando o multiplicador 5, eu vou ter 45, 5, 5, 45. Qual é a distância entre os genes? É a soma dos gametas de recombinação. Os gametas de recombinação são esses dois aqui, que tinha dado 5 mais 5. Tá? 45, 5, 5, 45, para chegar no 100. Então, aqui, se eu somar os dois gametas de recombinação, dá 5 mais 5. Aí eu digo que a taxa de recombinação é 10%. Então, aqueles genes ali estão a 2 centimorgan, 2 morganídeos, ou 10 unidades de mapa. Por quê? Eu levei isso aqui, multiplicador 5 deu 45, 5, 5, 45. Vou mais devagarinho, tá? Vamos supor que eu estava fazendo um cruzamento e me deu esse resultado no backcross. Deu
3 para 2 para 2 para 3. Aí alguém me pergunta assim, ó, a que distância estão esses dois genes para chegar nesse resultado? 3 para 2 para 2 para 1. Como é que eu faço, Flávio? Faz assim, ó. Eu não posso, aqui eu não tenho um percentual, aqui eu tenho uma proporção. Só que 3 mais 2 mais 2 mais 3 dá 10. Se eu fizer uma porcentagem, eu vou usar o multiplicador 10. Então aqui vai dar, ó, 30, 20, 20, 30. Como a taxa é a soma dos gametas de crossing, 20 mais 20 vai dar 40. Então esses dois genes estão a 40 unidades de mapa, 40 Morganidios, ou 40 centimorgan. Tá? Vamos de novo aqui então, pessoal. Agora fazer um resumão aí, porque quando a pessoa aprende pela primeira vez isso aí, há um risco, mesmo que pequeno, dela se atrapalhar. Então vamos fazer assim, ó. 9, 1, 1, 9. Como é que eu calculo a distância? Somei 9 mais 1 mais 1 mais 9 dá 20. Vou usar o multiplicador 5. Então aqui vai dar o quê? 45, 45, 5, 5. 5 mais 5, 10. Taxa de crossing, 10%. 10 unidades de mapa. Fechou essa primeira? Agora vamos fazer 20. 20 unidades de mapa separam dois genes. Qual é a proporção esperada? Vou botar aqui, ó. Isso aqui é a soma dos gametas de crossing, deu 20. Então eu vou botar 10 aqui, 10 aqui. Para chegar no C, eu vou botar 40, 40. Então a proporção, agora eu vou simplificar. 4 para 1 para 1 para 4. Então, taxa de 20% vai dar a proporção 4 para 1 para 1 para 4. Aí eu chego de 20%. Tá, vamos fazer agora aqui, ó. 40 eu já fiz. Mas vamos fazer de novo. Daqui para lá, ó. 40, o que eu vou fazer? Eu vou botar 20, 20. E aí eu vou botar aqui 30 e 30. Certo? Agora eu vou tirar os zeros. E a proporção vai ser 3 para 2 para 3. 3 para 2 para 2 para 3. Então a distância entre os genes é 40%. Para fechar agora, pessoal, se eu tivesse 30% de taxa de crossing, qual seria a proporção? Bem fácil, né? Olha aqui, ó. Eu vou pegar os 30, vou dividir em 2. Vai me dar 15, 15. Para chegar no 100, 35, 35. Aí eu simplifico tudo, vai dar 7 para 3 para 3 para 7. Então a gente pode sair daqui para lá, o cara me dá a proporção, eu chego à taxa de crossing, ou então eu venho de lá para cá. A pessoa me dá a taxa de crossing e eu chego à proporção. Aí alguém me pergunta assim, ó, qual é a taxa de crossing máxima? A taxa de crossing máxima, pessoal, é quando eu achar no backcross 1 para 1 para 1 para 1. O que significa isso? Que eu tenho que chegar a 100. Então eu vou ter que usar multiplicador o quê? Para chegar a 100, eu tenho que usar o multiplicador 25. E aí vai dar 25, 25, 25, 25. Então, se eu somar esses dois gametas de crossing, eu terei 50%. Então, 50% é a maior taxa de crossing que existe. Esses dias me perguntaram, eu estou com dois genes a 60 unidades de mapa. Não existe, pessoal. O máximo de unidades de mapa possível é 50. Quando os genes estiverem nas duas extremidades relativas. Nunca o estudo de linkage crossing over, ele é absoluto, tá, pessoal? Porque isso aqui sempre é a relação de um gene em relação ao outro, tá? Então, sempre esses números são relativos. Sempre um em relação ao outro, ou desses dois em relação ao terceiro, ou ao quarto, porque aí quando tu fizer várias taxas, tu vai chegando ao mapeamento entre os genes. Tá, pessoal? Tem uma outra coisa aí que o pessoal pode usar contra vocês. Imaginem que tu está fazendo um problema
e tu encontra lá no resultado o seguinte, ó. 10 para 30 para 30 para 10. Pode acontecer isso aí? A princípio não. Por quê? Sempre os números menores têm que ser aqueles em que ocorreu o crossing, porque os que estão nas extremidades são os gametas parentais. Ocorra ou não o crossing over, os gametas parentais sempre estarão lá. Então, sempre os números maiores, eles vão ter que aparecer nas extremidades. A não ser que a pessoa que está elaborando a prova use um recurso. Por quê? Veja o seguinte, ó. Quando o cromossomo que eu estou usando, ó, ele está assim, ó, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Aí eu duplico aqui, ó, A grande, B grande, aqui A pequeno, B pequeno. Aí eu troco, ó, o Bzinho vai para lá e o Bzão vem para cá. Então, esses dois são os gametas parentais. Um que tem os dois genes dominantes, outro que tem os dois genes recessivos. Acontece que isso aqui que eu estou mostrando no quadro, a gente diz que esses dois genes estão na posição cis. O que quer dizer cis? É no crossover. Posição cis é quando o A grande e o B grande estão no mesmo cromossomo. E quando o A pequeno e o B pequeno estão no mesmo cromossomo. Às vezes, eu encontro uma célula assim, ó, que o A grande, aqui está o A grande, aqui está o A pequeno, aqui está o B pequeno e aqui está o B grande. Então, neste caso aqui, na hora que o indivíduo forma gametas, ele vai trazer para cá, ó, o A grande e o B pequeno, e aqui o A pequeno e o B grande. Aí eu vou fazer o quiasma, e vou puxar para lá o B grande, e vou trazer para cá o B pequeno. Notem bem, ó, o gameta parental aqui, ele tem o A grande junto com o B pequeno, e aqui ele tem o A pequeno junto com o B grande. E aquele, o cromossomo que tem os dois grandes, dois dominantes, dois recessivos, eles ficaram como gametas de crossing. Então, isso aqui, eu digo que é a posição trans. Isso aqui, ó, é a posição cis. Então, quando na hora de formar o gameta, o duplo dominante e o duplo recessivo são parentais, aí é porque é na posição cis. Quando na hora que eu formo o gameta, um grande e um B pequeno vai como gameta parental, um pequeno e um grande vai como outro gameta parental, é porque aí os genes estão na posição trans. O que eles podem fazer numa prova é uma grande sacanagem, né? Mas eles fazem isso. Às vezes, para tornar a prova mais seletiva, eles botarem a pergunta em cis e as alternativas em trans, ou botarem a pergunta em trans e as alternativas em cis, que tu não está acostumado com isso, porque normalmente uma pessoa que elabora vestibular, ela não é tão maliciosa, mas isso aí pode acontecer. Bom, pessoal, aqui tem uma série de problemas, e eu botei inclusive o seguinte, ó, eu botei um questionário, aqui tem um questionário, ó, o que são genes ligados? Eu sugeriria que vocês fizessem o seguinte, ó, pega uma folhinha e diz, eu vou responder esse questionário aí. O que são genes ligados? São genes que estão no mesmo par de cromossomos. Dois genes ligados, esses genes sempre para o mesmo gameta? Não, depende da posição. Se eles estiverem muito próximos, eles vão se dirigir pelo mesmo gameta. Se eles estiverem separados, não. Aí, ó, o que é permutação? E qual a sua consequência? Permutação é a troca de pedaços entre as cromatas internas e homólogas. Qual é a consequência? Maior variabilidade genética. E aí eu faço 10 questões, e aí tu chega em casa, tu está em casa, né, assistindo essa aula, tu assim, bom, agora eu quero ver se eu entendi essa aula do Flávio. E tu pega uma folhinha e tu vai respondendo, tá, mas e daí? E como é que eu vou saber se eu estou certo ou não? Aí, para saber se tu está certo ou não, tu vira a página, ó.
E aí tu vai encontrar as mesmíssimas perguntas, só que aqui elas estão respondidas. As respostas que eu acabei de dar a vocês, elas vêm em vermelho, mas eu recomendaria que vocês primeiro tentassem fazer sozinhos. Aí vocês vêm aqui, conferem as suas respostas, tá? De repente eu errei aqui, tu tá certo, daí tu me manda um WhatsApp e me xinga, né? Tá? Se as minhas estiverem todas certas e a tua estiver errada, tu dá uma tentada para descobrir no que tu errou. E aí, mesmo assim não entendeu, aí manda um WhatsApp e me pergunta. Tá, pessoal? Ainda nessa aula, eu vou falar mais uma coisinha para vocês. Ó. Isso aí, esse ano, caiu exatamente o que eu vou explicar aqui na UQPEL. Que é, eles fizeram todas essas palavras que eu vou usar aqui, ó, eles botaram na prova deles. O que é um transgênico? Transgênico é o mesmo que um OMG. É um organismo modificado geneticamente. Por que eu faço um organismo modificado geneticamente? Porque às vezes eu tenho um gene de interesse. E aí me é mais interessante usar essa cópia que eu acabei inventando, porque ela pode me trazer algumas vantagens. Tá, mas Flávio, então todo mundo deve ser a favor dos transgênicos? Pessoal, ninguém, eu acho que deve ser a favor dos transgênicos ou contra os transgênicos. A pessoa tem algumas coisas que ela pode ser contra os transgênicos e outras que ela pode ser a favor. Vou dar algum exemplo. Ó. No momento que eu aplico o transgênico, e eu, na minha cultura, eu começo a usar só aquele transgênico. E aí eu estou obtendo uma variedade que tem as sementes mais numerosas, maiores, elas produzem mais matéria-prima que eu preciso. Então eu estou extremamente feliz com o meu transgênico. Aí o ano que vem, eu digo, eu vou pegar a plantinha que eu obtive e vou cruzá-la, porque aí não preciso comprar semente. Pessoal, aí começa o primeiro problema. Ela vem esterilizada, então eu vou ter que comprar de novo a sementinha, porque elas vêm patenteadas. Antigamente, esses transgênicos que nós usamos aqui rendia royalties para a Argentina, aí os americanos compraram. Né? Hoje os transgênicos todos a gente usa para mandar dinheiro para os americanos. Então o problema é esse aí, ó. Eles mandam o transgênico esterilizado. Segundo problema, se alguma praga, porque o meu transgênico ele é mais resistente a pragas, mas se algum dia uma das pragas conseguir romper essa barreira, ela não vai destruir uma planta, ela vai destruir todas. Tá? Então essas são algumas das desvantagens. A vantagem, entre as vantagens, é que eu consigo, repito, ó, eu consigo folhas maiores, eu consigo uma série de coisas melhores. Agora, 2 vestibulares, 3 vestibulares atrás, a pessoa perguntou o seguinte, ó, se eu pegasse um gene de vagalume e colocasse em árvores, e essas árvores desenvolvessem a substância bioluminescente que o vagalume tem, o que aconteceria? Eu poderia usar essas árvores como postes, só que aí eu não ia usar energia elétrica. Por quê? Porque eu estou usando o transgênico. Claro que é um absurdo essa colocação, mas estava numa prova aqui do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, mas eu fico em dúvida se o transgênico é uma coisa boa ou não. Então eu vou contar uma experiênciazinha para vocês, para se posicionarem. Um grupo de biólogos pegou uma bactéria chamada Escherichia coli. Essa Escherichia coli, como toda bactéria, ela tem um material nuclear dela, de DNA, mas ela pode ter um segmento circular de DNA chamado plasmídio. Aparentemente, esse plasmídio, ele não transporta características hereditárias, mas ele está ali. Então, um grupo de biólogos conseguiu retirar o plasmídio usando uma enzima chamada enzima de restrição.
que ela funciona mais ou menos como se fosse uma tesourinha. Ela corta o DNA em pontos específicos, quer dizer, ela corta onde ela quiser, onde o biólogo quiser. Aí eles usaram essas enzimas e tiraram o plasmídio da Escherichia. Aí no laboratório, eles produziram o gene da insulina e colocaram esse gene da insulina no interior desse plasmídio. E aí eles mudaram o plasmídio com o gene de interesse de volta à Escherichia. E aí essa Escherichia passou a produzir insulina. Aí eu disse assim, sim, mas uma bactéria vai resolver o problema dos diabéticos do mundo? Sim, meus queridos, uma bactéria pode resolver o problema todos os diabéticos do mundo. Porque a bactéria, ela é capaz de se reproduzir exponencialmente. Significa que uma bactéria, daqui a 20 minutos, serão 2 bactérias. Essas 2 daqui a 40 minutos serão 4. Essas 4 daqui a 60 minutos serão 8. Daqui a mais 20 minutos serão 16. Daqui a mais 40 minutos serão 32. Isso não é assustador no começo, mas depois que a gente começa a fazer os cálculos, nós chegamos a crescimento exponencial. Mas por que o crescimento exponencial não ocorre em todas as populações? Porque, pessoal, olha aqui, isso aqui é o crescimento exponencial, isso aqui é o crescimento real. O que existe entre o crescimento exponencial e o crescimento real? O nome disso aqui é resistência ambiental. São parasitas, são predadores, alimento, espaço. Então, todos esses fatores impedem que as populações cresçam exponencialmente. E aí elas acabam tendo uma curva diferente do crescimento exponencial. Agora, num laboratório, controlando os predadores, os parasitas, o alimento e o espaço, nós conseguiríamos evitar uma boa parte dessa resistência ambiental. E aí nós poderíamos fazer com que as bactérias crescessem exponencialmente. Foi isso que se fez com a insulina, pessoal. Hoje nós temos no mundo aproximadamente 400 milhões de diabéticos. 400 milhões dá quase 2 Brasil. Não, quase 2 Brasis. Tá, mas como é que uma bactéria resolveu o problema desses 400? Na verdade não são 400 milhões, porque dos 400 milhões de diabéticos, mais ou menos metade deles não sabe que é diabético, o que é um problema muito sério, porque o diabetes ele vai destruindo o corpo do indivíduo, devagarinho. E aí, se o indivíduo não tiver consciência de que ele é diabético, quando ele descobrir mais adiante, tu já não tem mais como amenizar os problemas desse diabético. Então, quanto antes descobrir que é diabético, melhor, porque aí tu pode tratar com insulina. Mas vamos voltar aos cálculos. Nós temos 400 milhões de diabéticos no mundo. Sintomáticos, 200 milhões. Esses 200 milhões já tem insulina para eles. Até 2 a 3 anos atrás, essa insulina, inclusive, era gratuita no Brasil. Né? Hoje, me parece que não é mais gratuita. Tá? Mas tem insulina para todo mundo? Claro que tem, justamente por esse crescimento exponencial. Então, eu garanto que não tem nenhum diabético que seja contra os transgênicos. Por quê? Porque hoje eles têm uma boa qualidade de vida graças a esse transgênico que já está sendo produzido desde 1983. Então, a insulina transgênica melhorou a vida de muitos humanos. Pessoal, então, por hoje era isso aí. A semana que vem, então, nós entramos na origem da vida e na evolução. Fiquem bem, fiquem acreditando que as coisas vão melhorar. Sabe por quê, pessoal? Porque elas vão melhorar, tá? Pode ser que dê uma pioradinha, mas nós vamos fazer toda a nossa parte, sabe? Aquela de isolamento e não vamos sair a moda louco aí, né? Porque as coisas estão nas nossas mãos, tá, pessoal? Existia um gênio e toda a gurizadinha lá no bairro
dizer assim, não, mas ele tem que ser vulnerável. Um dia nós vamos descobrir uma coisa que ele não consiga responder para nós. E aí os menininhos, nós vamos pegar esse gênio aí, nós vamos deixar ele sem resposta. Aí eles pegaram um passarinho, combinaram entre eles. Nós vamos perguntar para o gênio se esse passarinho que está na minha mão está vivo ou morto. Se ele responder, está vivo, eu esmago o passarinho e mostro para ele que ele errou. Se ele responder que está morto, eu abro a mão e o passarinho voa. Ele não tem o que responder. Aí os meninos foram até o gênio e disseram, gênio, esse passarinho que eu tenho na mão está vivo ou está morto? E aí o gênio disse assim, está nas suas mãos. Tá, pessoal? Como é que vocês vão enfrentar essa crise que nós temos aí pela frente? Está nas suas mãos. Tu vai querer desafiar? Eu não tenho coragem para desafiar esse vírusinho que está aí. Então eu acho que nós devíamos comprometer e fazer esse isolamento que os caras estão pedindo. Vai ter alguns sacrifíciozinhos, sim. Uma das coisas que eu mais gostava é ir no mercado. Hoje faz mais de um mês que eu não vou no mercado. Eu gosto de não poder ir no mercado? Não. Eu fico extremamente triste. Mas não dá para ir? Não dá para ir, pessoal. Vamos fazer o que as pessoas que entendem, que são os médicos, né? Os estatísticos, os sociólogos, e eles estão pedindo para a gente manter o isolamento. É claro que eles não estão pensando neles, estão pensando em nós. Então, se tem que fazer o isolamento, vão fazer. Tá, pessoal? Fiquem com Deus. A semana que vem falamos de novo. Tchau, tchau.